Então, justamente, o vibrador é um equipamento, tá certo? Onde tem uma rotação vibratória, né, um mangote, né, tem a máquina e tem um mangote. Esse mangote produz uma velocidade, uma vibração na extremidade dele, aonde ele vai ser jogado, vai ser penetrado, tá certo? Isso aí tem até uma forma específica, tá certo? Para poder também não adensar demais e o concreto, o material fino subir todo, tá certo? Então tem um tempo, não é? Então aí você joga ele dentro, ele vibra e o concreto começa a trabalhar, a procurar os espaços vazios. Então esse é o equipamento vibrador. Aí pergunta, qual a importância dele na construção? É grande, porque se você não vibrar, você não tiver um concreto muito bem vibrado, ele vai ter, logicamente, muito espaço vazio. E espaço vazio não é bom não, porque o oxigênio vai entrar e vai criar um problema aí para a estrutura, tá bom? O risco que o vibrador pode gerar numa obra é choque elétrico. Então, a carcaça dele deve estar totalmente aterrada, né? E ter os dispositivos de segurança na parte elétrica, tá bom? A serra circular a gente já viu e a gente fala aqui, a peneira elétrica também é uma peneira que fica rotacionando, uma pessoa jogando areia e ela faz o trabalho todinho de coletar esse material bom, separar material bom do material ruim, no caso areia. Os elevadores a gente vai ver e a gente vai falar desse material, desse equipamento aqui, ó, que é uma betoneira, tá certo? A betoneira é um equipamento aonde homogeneizado todos os componentes do concreto, né? Aí você tem a areia, você tem a brita e tem o cimento, tá bom? Então vai jogar tudo ele aqui dentro desse tambor, não é? E ele vai rotacionar e vai homogeneizar toda essa mistura. Então vai jogar aqui com água, quantidade de água necessária, que isso aí já vai ter um traço chamado traço. Tem pergunta? Temos sim. Ok. Do Polo Caruaru, Pernambuco, aluno Santos. A vibração pode causar perda auditiva? Pode sim. Quando você tem um vibrador, logicamente você tem que fazer essa medição, tudo dentro da parte de segurança do trabalho, você tem que ter um controle. Logicamente o risco existe, é o risco de ruído, logicamente eu faltei falar, mas não excede, com certeza, a não ser que o vibrador esteja de regulado ou algo parecido, tá certo? Até mesmo porque quando você tem o trabalhador, ele não fica em contato fica com contato com o mangote, mas não com a cabeça do mangote, né? Com a cabeça mesmo do vibrador. Então, se tiver ruído, eu acredito que seja menor do que 85 decibéis, tá certo? Mas se você conseguir um equipamento que possa medir em loco, tá certo? Você vai fazer a verificação. Se estiver passando, logicamente, é sempre bom a gente utilizar o protetor auricular, amigo. Tem mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma dúvida. Né? Pronto, vamos dar seguimento aqui. Então, falando da betoneira. Essa betoneira, existe betoneira a partir de 120 litros. Essa aqui, possivelmente, é uma de 600 litros. Né? Isso aqui, desculpa, passei. Pronto, essa parte aqui, que a gente está vendo aqui atrás, né, é a carregadeira, tá certo? O material vai ser jogado todo aqui, tá certo? Vai acionar um dispositivo, que é uma alavanca que a gente tem aqui. Essa alavanca vai puxar, né, esses cabos de aço que está nas laterais e vai tracionar até levar essa boca aqui do tambor, vai girar para o lado de cá e esse material vai ser carreado todo para dentro do tambor. Então, a partir do momento que ele é carreado para dentro do tambor, joga-se a água, né, na quantidade certa, determinada, pré-determinada, e ele vai homogeneizar todo esse material e vai gerar o concreto, que a gente chama de concreto. Geralmente, esse equipamento aqui, ele não só fabrica o concreto, ele fabrica argamassa, argamassa de piso, de revestimento e por aí vai. Tá ok? Para se operar esse equipamento, eu preciso ter um betoneiro, né? É um profissional especializado em trabalhar com esse equipamento. Por quê? Porque tem que ser um profissional especializado. Porque esse equipamento, dentro de um canteiro de obra, ele é de fundamental importância. Porque, digamos que um traço que o cara coloque errado, uma dosagem errada, ele pode comprometer toda a estrutura de uma obra. Tem alguma pergunta? Ainda não, né? Pode comprometer toda a estrutura de uma obra. Então,
ele tem que estar na carteira dele, tem que estar registrado, tem que ser um profissional qualificado. E a gente vê, e pode até gerar a pergunta, o que é um profissional? João Carlos, o que é um profissional qualificado? Bem, profissional qualificado é aquele que a NR18 chama de o profissional que pelo menos atenda a 3 situações. Primeiro, ele recebeu um treinamento dentro da obra, tá certo? Um treinamento por um profissional habilitado, tá? E que tem uma certa duração, ele recebe um certificado, então ele está qualificado. A outra é, se ele fizer um curso em uma instituição reconhecida, tipo Senai, Senac e por aí vai. E a outra é se ele apresentar uma carteira de trabalho com no mínimo 6 meses de experiência, né? Aí ele vai ser um profissional qualificado. Então essas 3 situações atendidas, uma delas atendida, ele é um profissional qualificado, tá certo? Na carteira dele vai ter lá o registro, reconhecido essa profissão de betoneiro, ok? Outro ponto é que esse equipamento aqui, também por ser um equipamento de obra, ele tem que ter um livro, né? Um livro de inspeção. Fora o checklist que o profissional responsável por esse equipamento tem que fazer. Aí, que tipo de verificação ele tem que fazer? Bem, você tem aqui embaixo, ó, nessa parte, muda aí, Billy, por favor. Aqui a gente chama uma cremalheira, tá? Essa cremalheira ela deve ser lubrificada, né? A questão dos cabos de aço, né? Saber se essa cantoneira também está lubrificada. Um pinhão, que a gente chama aqui embaixo, também. Saber se o tambor está furado ou não, porque um tambor furado pode carregar algum tipo de material para fora e perder material fino. Então, ele é responsável por esse equipamento. Questão de aterramento, a verificação do DR, a verificação da chave blindada. Então, todos esses dispositivos aqui vai estar contido dentro do checklist que o profissional diariamente vai fazer. E, por sua vez, um engenheiro, no caso um engenheiro mecânico, tá certo? Que é um profissional habilitado que vai poder dar o ok de trabalho desse tipo de equipamento, tá certo? Então, vamos passar aqui, esse equipamento a gente já viu, a betoneira, vamos passar agora para os elevadores, né? Elevadores, que é um equipamento de fundamental importância, que a NR diz no item 18.14, né? Fala o elevador de carga e o elevador de passageiro, transporte vertical de materiais e pessoas. Tem alguma coisa até agora? Nada, né? Então, quando tiver aí, pode interromper, viu, Tatiana? O transporte vertical, ele pode ser tanto de pessoas quanto de passageiros, ou de pessoas ou carga, tá certo? Ou passageiros ou carga. Então, a gente tem aqui 2 tipos de elevadores, na verdade. A gente tem o elevador de tração a cabo de aço, né? Que é um elevador mais comum, mais usual que tem, e um elevador que a gente está aprendendo a conviver com ele agora, que é o elevador de cremalheira, tá certo? É um elevador que está se usando muito, tá certo? Facilita muito a obra pela sua viabilidade, né? E é um elevador até certo ponto seguro. Não que o elevador de tração a cabo de aço não seja, mas é um elevador que requer algumas considerações a respeito da parte de segurança do trabalho. A gente já teve vários acidentes no Brasil com elevadores de carga. Tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Escada, Pernambuco, o aluno Dirami. Trabalhadores que operam detoneira recebem insalubridade? Pronto. Veja, não, e poderia até receber se não houvesse o controle. Que controle é esse? Então, todo o equipamento, né, toda a máquina, na verdade, se você faz a medição e os índices, né, estão maiores do que o permitido por lei, então, aqueles índices, você tem uma forma de atenuar, diminuir os índices, tá bom? Então, se você verificou a questão da poeira, está acima do limite permitido, então você vai atenuar esse risco, tá certo? Como é o risco químico, então você vai dar um protetor, né, respiratório que atenue ao limite que foi medido. Então você, a partir do momento que você controla esse risco, você não precisa pagar insalubridade, tá certo?
Salubridade ela só é paga quando você não tem condições, é aquele caso que você, mesmo com equipamento de proteção, você não vai conseguir controlar todo o risco e vai pagar aquilo pela perda, na verdade, do funcionário, né? Dá um pouco da saúde do funcionário. Então isso é mais ou menos, a grosso modo, o que quer dizer a parte de insalubridade, tá certo? Você paga 10, 20 ou 40% em relação a esse ponto de insalubridade. Então não se paga por conta, porque você controla e reduz isso abaixo dos limites de tolerância. Tem mais...